Bom dia, turma! Vamos dar continuidade às nossas aulas, ainda falando sobre a unidade 8, que tem como título Feeling Good. E aí, como nós já comentamos sobre esse tema, falamos sobre uma boa alimentação, que tal descobrirmos um pouco sobre as partes do corpo? Como é bom a gente conhecer o nosso próprio corpo, conhecer as suas partes. E aí, na página 86, no vocabulário, que tem como título Parts of the Body, ele vai falar um pouco sobre algumas partes do corpo, certo? E aí, eu trago para vocês as principais partes do corpo, tá? E vocês vão observar que algumas partes vocês irão completar de acordo com esse quadro que está acima. No desenho, mostra algumas partes como ear, face, mouth, nose, eye, finger, elbow, stomach. Então aqui vocês podem ver que estão as partes, as características, as partes físicas, aquelas que nós podemos ver, e também tem aquelas partes internas, como stomach, que são os nossos órgãos internos. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão ver essas palavrinhas que estão no quadro e completar as partes do corpo humano dessa mulher, certo? No quadro nós temos head, arm, hands, leg, foot, neck, knee, ankle e shoulder. Então, o que é que vocês precisam para fazer essa atividade? Vocês precisam ter um dicionário onde vocês possam estar pesquisando essas palavras e colocando as partes nos lugares corretos, tá? No reading, ainda na página 86, vai falar um pouco sobre Pilates. Quem não conhece, o Pilates é uma atividade física bastante usualmente utilizada pelas pessoas, certo? Sejam por crianças, por jovens, por adultos, por velhos. Então, é uma arte onde você vai utilizar a sua própria força, certo? Então, você vai utilizar o seu próprio esforço para realizar. Bastante utilizada quando se trata da nossa saúde, certo? Então, você fazendo esse alinhamento entre comida saudável, ou seja, alimentação saudável com prática de atividades, seja pilates, seja caminhada, seja atividades físicas em academias. Então, tudo bem regularizado, você vai ter uma boa saúde e longa vida. E aí esse texto ele vai falar um pouco sobre algumas instruções que o fisioterapeuta mostra como deve ser feito atividades de Pilates, tá? E aí vocês vão ver que tem 3 imagens nesse texto. E de acordo com o texto, vocês irão dizer qual dessas 3 imagens é que está de acordo com essas atividades, ou seja, as imagens corretas. E aí na questão 2, ainda nessa página, você vai completar as sentenças de acordo com as partes do corpo humano, de acordo com as instruções do Pilates, certo? Que deve ser feito, como por exemplo, você estirar o braço, flexionar a perna. Então, de acordo com as partes do corpo humano e as instruções do Pilates, vocês irão completar esses espaços com as partes do corpo humano vistas nessa mesma página, tá? E aí nós vamos ver na página 87 um pouco sobre os advérbios que estão aí na página 187. Nesses advérbios, que são os adverbs of man, que são os advérbios de modo, são aqueles que nos dizem como algo aconteceu, acontece ou acontecerá, certo? Nós vamos especificar, nós vamos classificar como aconteceu determinada ação. E aí nós temos algumas palavrinhas que são usualmente utilizadas para identificar esses advérbios de modo, como fast, que é rápido, well, bem, loudly, em voz alta,
Por exemplo, são características que nós damos a ações que acontecem, ou aconteceu ou acontecerá, certo? Os advérbios de modo, eles são bastante flexíveis e normalmente eles podem aparecer em 3 posições. Eles podem vir antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo e também após o verbo ou o objeto, certo? Então, vejamos alguns exemplos. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de como é utilizado esse advérbio de modo. Nesta frase, nós observamos que o advérbio de modo, ele vem logo após o sujeito da frase. That's just what I'm looking for. Então, ele está dizendo exatamente o que aconteceu, certo? Ou seja, ele está caracterizando a frase. Isso quer dizer, isso é exatamente o que eu estou procurando, certo? Então, as palavras exatamente, ocasionalmente, a todo custo, rápido, devagar, certo? Então, palavras que dão características a essas frases, ou seja, ela diz o que diz como algo aconteceu, ou seja, ela vai reproduzir como algo aconteceu, são os advérbios de modo. E aí vocês vão observar na questão 1, onde tem alguns exemplos, certo? E aí vocês vão perceber que esses advérbios, eles descrevem ações ou coisas. Então, os advérbios de modo, eles descrevem as ações, certo? Eles estão ali próximo do verbo, descrevendo a ação da frase, ou seja, descrevendo o verbo da frase. Na segunda questão, vocês irão relacionar essa primeira coluna com a segunda de acordo com as regras, certo? Então, quando os advérbios for heard e well, o que é que nós devemos fazer? Eles são irregulares. Verbos irregulares mudam totalmente sua escrita. Quando os adjetivos for mais adjetivos, nós adicionamos ly, ou seja, como gradual. Gradual é um adjetivo, então para ele se tornar um advérbio de modo, nós acrescentamos ly, certo? Então, existem algumas regras que devem ser vistas para que a frase não fique errada. Quando os adjetivos terminam em y, o que é que a gente faz? Nós retiramos o y e acrescentamos ily, certo? E aí, quando os adjetivos terminarem em l, nós somente adicionamos o y. Então, geralmente, esses advérbios de modo, eles vão sempre ter essa terminação, tá? ly, que identifica que são esses advérbios de modo como a ação aconteceu. E aí, na terceira questão, vocês vão ver um quadro onde tem os adjetivos e tem os advérbios de acordo com cada adjetivo. Vocês irão transformar os adjetivos em advérbios ou também os advérbios em adjetivos. Lembrando que quando é adjetivo, para transformar em advérbio, nós acrescentamos ly, seguindo essas regras da questão 2. Na quarta questão, vocês irão completar esse diálogo, essa conversação, de acordo com a forma dos verbos corretos em parênteses, certo? As palavras estão em parênteses e vocês irão adicionar o ly ou somente o y ou retirar uma letra, no caso, retirar uma letra e acrescentar ly, de acordo com a palavra que está em parêntese, tá? E agora vocês vão na página 88, onde tem o reading. O reading, ele vai falar um pouco sobre esse texto, onde tem como título When you are sad, look at the mirror. Então, ele fala um pouco que quando nós estivermos tristes, nós devemos se olhar no espelho, certo? Então, vai falar um pouco sobre esse autoestima, de quando você está doente, quando você está triste, você se cuidar e ver que realmente você precisa se olhar no espelho e ver que você realmente consegue o que você quer.
E aí vocês vão ler esse texto que está na página 88 e responder as questões 1 e 2, tá? Na questão do vocabulário, ainda na página 88, vai falar um pouco sobre o weather. O weather quer dizer tempo, certo? Então, vocês vão ver num quadro onde tem algumas características do tempo e vocês irão completar abaixo essas colunas de acordo com as estações do ano, tá? Então, as estações do ano possuem características de tempo diferentes. Então, vocês vão completar essas estações do ano de acordo com essas características de tempo que estão no quadro acima, ok? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, tá? Beijos, até a próxima aula.